Está no ar, hein, parceirinho? Irmão, está no ar mais um giro de notícias da Amo Vasco TV. Parceiro, aquele canal você já sabe, né? Eu sei que sabe, mas tem gente que não sabe, tá chegando aqui agora. Eu sou o Felipe Bigode, aqui é a Amo Vasco TV, canal que não tem fake news, não tem sacanagem com você. São vídeos mais curtos, tá? Com as principais notícias do dia, no nosso Vasco da Gama. Você chega curtindo o vídeo, comentando e se inscrevendo no canal, claro, se você não estiver inscrito, para dar aquela moral pro Bigode toda vez que você curte e comenta. O YouTube joga o vídeo para mais vascaínos e isso ajuda o canal a crescer. Parceiro, hoje estava andando aqui em Uberlândia, né? E aí encontrei um vascaíno que acompanha o canal, né? Falou assim, Felipe Bigode e tal, pô, estão falando aí que o Paulo Brax pode voltar e tal. É aquelas fake news que o pessoal espalha por aí. Eu falei, não tem nada questão do Paulo Brax voltar, né? E aí ele perguntou, mas o Paulo Brax foi muito mal e tal. Eu falei, pô, cara, a gente, depois que o Paulo Brax saiu, a gente viu que o problema não era o Paulo Brax, né? O problema se chama, 777. 777 precisa rebobinar, né? Resetar essa gestão do Vasco. Foi divulgado hoje que a empresa gastou já 230 milhões em contratações no Vasco. E aí você para pensar, claro, né? Precisava remontar um elenco, pegou terra arrasada. O Jorge Salgado, irmão, entregou terra arrasada. 2 anos seguidos de Série B. O Vasco não tinha time, precisava contratar um monte de peça. E aí o Paulo Brax chegou, trouxe 2 goleiros, o Ivan primeiro, depois o Léo Jardim, 2 grandes goleiros. Trouxe o Pumita, lateral de seleção uruguaia, para a lateral direita. Trouxe o Piton para a lateral esquerda. A zaga trouxe Capasso, que todo mundo gostou, todo mundo queria e tal. Léo, também do São Paulo. Meio de campo foi umas contratações bem assim. Começou com De Luca, né, que foi uma contratação bem ruim, bem caída, né? De Luca já não vinha bem no Bahia. Contratação do De Luca, e trouxe o Jair, todo mundo gostou da contratação do Jair. Pô, jogador que vinha do Atlético Mineiro depois de uma grande temporada lá, 2 anos atrás, em 2021. Mas 2 anos atrás é pouco, irmão. É pouco, hein? Não, Jair do Atlético Mineiro, beleza. Trouxe Pedro Raul, destaque do Campeonato Brasileiro no ano anterior. Cara, o Vasco foi lá, trouxe Pedro Raul. Caramba, irmão. A gente, no começo, ficou animado com algumas contratações, né? O goleiro Ivan, que era goleiro de seleção. O Jair, que vinha do Atlético Mineiro, teve uma grande temporada no Atlético Mineiro. O Puma, lateral direito de seleção. Pedro Raul, destaque do Goiás no Brasileirão de 2022. Depois a gente viu o seguinte, o Ivan nem jogou. O Jair, mal. O Pumito, horroroso. E o Pedro Raul, vou nem falar, mais do que horroroso. Tanto que o Vasco vendeu ele em sequência. Por que eu tô falando isso? A gente critica, né? Mas é difícil montar um elenco do zero, né, cara? Algumas peças dão certo, outras peças não dão, né? Por exemplo, a gente falava do Capasso. Cara, o Capasso não deu certo, a gente achou que daria certo. Pumita, já falei aqui, não deu certo. Jair, não deu certo. Né? Muitas peças contratadas para formar uma estrutura não deram certo. Quando que deu certo? Quando que deu certo? Responde você. Fácil. Quando trouxe jogadores experientes. Michael, Medel, Verratti, Payet, Paulinho, né? Paulinho nem tanto experiente, mas jogador ali, se eu não me engano, o Paulinho tem 26, 27 anos, não é jogador tão jovem. E aí deu jeito. E aí cai naquilo que eu falo toda hora. Por que lá atrás, ao invés de trazer 2 goleiros, o Vasco não contratou mais jogadores experientes, principalmente para o meio de campo? Tá?
Por que lá atrás o Vasco, ao invés de contratar o Orediano, que era uma promessa, uma aposta, não trouxe mais jogador experiente para formar a estrutura do time? É isso que eu venho falando, cara. Erraram ano passado, estão errando de novo igual, tá? Trazendo, por exemplo, o Sforza. O Sforza, meu amigo, foi 25 milhões de reais, é muita grana. Por que não trouxe outro jogador experiente no lugar do Sforza? Primeiro, para montar aquela estrutura. A 777, cara, repito, vou ser chato falando isso. Enquanto a 777 não perceber que não dá para fazer igual o Red Bull Bragantino com o Vasco, a gente vai mal, irmão. A gente vai mal, a gente vai sofrer, a gente não vai conseguir uma base, um elenco estruturado, não vai conseguir. Ah, mas gastaram 230 milhões em contratações. E aí é importante falar, receberam também 230 milhões em vendas de jogadores, né? André Santos, Ignaldo, Peck, Marlon Gomes, Pedro Raul, venderam também e equilibraram, né? Gastaram mesmo que venderam, tá? Gastaram mesmo que venderam. É importante falar isso também. Ah, o salário está em dia, as dívidas estão sendo pagas. Ok, mas o Vasco é muito mais do que uma empresa, né, cara? O Vasco, irmão, o Vasco é futebol, né, cara? A empresa tem que entender que se ela der um pouquinho a mais, a torcida do Vasco vai dar muito mais em troca. Ou seja, se a gente tiver um time forte, a torcida vai comparecer no estádio, a torcida vai comprar mais camisa, a torcida vai se associar ao programa de sócio-torcedor. Irmão, a empresa tem que acordar, tá? Acordar para entender o Vasco. Enquanto isso, estão atrás aí do novo diretor executivo de futebol, né? Mais alguns nomes especulados, além do Lucas Andrino, do São Bernardo de São Paulo. Hoje foi especulado também o nome do Rui Costa, que é do São Paulo, gestor de São Paulo, e o Michel Alves, gestor do Novo Horizontino. Meu Deus, sabe quem é Michel Alves, né? Aquele goleiro que estava no Vasco em 2013, contratado pelo René Simões, ex-goleiro do Criciúma, horroroso, frangueiro, mãozinha de jacaré, irmão. Pulava na bola assim, ó, com mãozinha de jacaré. Era Michel Alves, Alessandro e Diogo Silva. Meu Deus do céu, lembra desses 3 goleiros no Vasco? Os 3 goleiros responsáveis pela queda do Vasco para a segunda divisão em 2013, tá? Se o Vasco caiu em 2013, a culpa foram dos goleiros. Então, Michel Alves agora é gestor de futebol. Está no Novo Horizontino e está sendo especulado para ser gestor do Vasco. Porra, irmão, tá de sacanagem, irmão. Pô, tá de sacanagem. Só vou falar isso, tá? Porque às vezes não dá nem para comentar, comentar mais calmo, né? Tá de sacanagem, Michel Alves de Novo Horizontino. Pô, tá de brincadeira. Tá de brincadeira com a minha cara. Né? Irmão, é o seguinte, vamos ver, né, quem eles vão contratar, né? Porque o que parece é que a empresa quer mandar em tudo, não dá autonomia para ninguém. Então qualquer um que ficar ali obedecer, tá bonitinho para eles. Falando em 777, hoje tem a entrevista coletiva do Pedrinho, presidente do Vasco, né? Vamos ver o que ele vai falar, né? Pedrinho foi eleito achando que ia meter o bedelho, que a 777 ia deixar ele meter a colher e tal. Não deixou nada, esquece! Deixaram ele de lado, estavam gostando do Salgado, que o Salgado não mexia em nada, não falava nada, não fazia nada, presidente horroroso do Vasco, né? O Pedrinho achou que ia chegar, ia ser ouvido, ia dar opinião. O 777 falou, amiguinho, é o seguinte, é 30% só na sua mão, 70% na minha, tá? Não quero saber de você dando pitaco aqui não, quem manda sou eu. E botaram o Pedrinho para escanteio. Mano, não é moleza não, cara, torço tanto. Eu não acredito que a 777 vai um dia se acertar, cara. 2 anos já errando, irmão. Quero é que ela venda o Vasco para um árabe, né? Vende o Vasco para um árabe, né? Porque também o Vasco associativo tá morto. Esses dias, a chapa do Levenciano lançou um abaixo-assinado para a galera assinar, para colocar transparência no contrato da SAF e tal. Cara, nem o grupo de oposição, o outro grupo, o Casaca, assinou, irmão.
Pô, eles não se entendem nem na oposição, irmão. Pô, a política do Vasco, ó, caidaça. Por isso que a gente queria SAF agora, não a 777, né? Pô, torcer para que daqui a pouco a 777 coloque o Vasco na mão de um árabe e a gente possa ser feliz, igual esses clubes ingleses, né? Que os árabes são donos. Parceiro, o negócio é o seguinte, Rossi, além do Santos, foi oferecido também para o Goiás, tá? Então o Rossi pode mesmo vazar agora nessa janela nacional aí de 1º a 19 de abril. Outra coisa que eu quero falar com vocês é sobre Lucas Zuccarello. Lucas Zuccarello é um meio de campo, meia, lembra que veio do Sport Recife? O moleque é novo, irmão, sub-17. Tô doido para ver esse garoto jogando, ele já tá treinando entre os profissionais. É o Lucas Zuccarello, é o craque do Vasco. Tô doido para ver esse moleque jogando nos profissionais. Já ouviu falar? Comenta aqui, queria que você comentasse também tudo que eu falei no início do vídeo sobre a 777 e esses 2 anos de gestão do futebol do Vasco. Você concorda com o Bigode? Discorda? Comenta aqui, ó. E aí você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV para dar aquela moral. Pro Bigode eu tô indo nessa, tá? Valeu! Saudações vascaínas.